crianças podem subir para a sua classe. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus 6, começando no versículo 13. Mateus 6, começando no versículo 13. A Bíblia diz: E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis consistando com os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Na verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuares, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Versículo 19: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Porém, se Deus nosso Pai, agradecemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso que ouve as nossas orações. Agradecemos que temos um Deus que tem desejo de estar ativo nas nossas vidas. Agradecemos que após a salvação o Senhor não simplesmente nos larga ou esquece de nós, mas que tem um propósito e deseja trabalhar junto conosco para que essa obra possa ser feita. Nós pedimos que o Senhor possa guiar o restante do culto, esteja com as crianças lá em cima e também me enche com o seu poder, possamos ouvir de Ti hoje à noite. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aqui em Mateus capítulo 6, nós vemos muitos ensinamentos que Jesus Cristo está dando. No começo do capítulo ele está falando sobre esmolas e certas formas de dar. Ele continua e ensina sobre a oração. E também, ao concluir um pouco da seu ensinamento de oração, ele aqui entra também na parte do jejum. Uma coisa que nós não pregamos muito, uma coisa que nós não praticamos muito no nosso dia de hoje, infelizmente, mas uma ferramenta que Deus tem dado a cada um de nós para tanto nos aproximar dele, como vamos ver talvez mais para frente, mas também para nos ajudar na nossa batalha espiritual. Nós temos que lembrar que na nossa vida aqui na Terra não é simplesmente uma vida passageira. Estamos aqui sim, primeiramente com um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus quer que nós todos façamos algo para Ele. Não precisa, como o pastor também falou, não é necessariamente como pastor ou o missionário tempo integral, mas nós todos devemos estar servindo a Deus. E no serviço ao Senhor, ou fazendo o que Deus quer nas nossas vidas, nós também precisamos compreender que nós estamos numa batalha espiritual. Que Satanás não gosta quando nós fazemos a vontade de Deus, Satanás não gosta quando nós nos aproximamos de Deus, e Satanás vai fazer o que ele pode para nos impedir. E também, obviamente, a nossa própria carne e também o mundo são outros inimigos que não desejam fazer a obra de Deus.
E nós estamos aqui, estamos numa batalha, estamos batalhando contra Satanás. Quando nós vemos em Efésios capítulo 5 e capítulo 6, falando sobre os relacionamentos, começando ali com o pai, o marido e esposa, e depois para os filhos, depois senhores e mestres, obreiros e chefes, podemos dizer. Antes de começar aquela parte de relacionamentos, ele entra, como nós vemos hoje de manhã, creio que foi hoje de manhã, ele entra ali com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Depois de falar sobre todos os relacionamentos, ele entra ali e fala sobre a batalha espiritual e que nós não batalhamos contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais. Depois entra ali com a armadura de Deus. Satanás, o mundo quer destruir os nossos casamentos. Satanás, o mundo quer destruir os nossos filhos. Satanás, o mundo quer destruir as nossas vidas. E nós estamos aqui, sim, defendendo o que Deus tem e a doutrina que Ele tem e todas essas coisas. Mas uma ferramenta que Ele tem dado a nós, é claro, sim, é a oração. Mas além da oração, também uma outra ferramenta que vai junto com a oração é o jejum. Quando os discípulos tentaram expulsar uns dos demônios de uma criança e eles não conseguiam, eles trouxeram para Jesus Cristo expulsa ali o demônio. E quando os discípulos perguntam a Cristo porque eles não conseguiam, eles tinham expulsado outros demônios antes disso, mas aquela especificamente eles não conseguiram. Jesus entra ali e fala: essa casta não se faz a não ser pela oração e o jejum. Então, na nossa batalha espiritual, vai ter circunstâncias, vai ter certas coisas que vão surgir, que simplesmente a ferramenta da oração não vai ser o suficiente. Deus quer que nós aproximamos dele, e uma das formas que ele usa é o jejum para mostrar a nossa dependência dele e outras coisas, como nós vamos ver ao decorrer, não somente hoje à noite, mas creio que também no próximo domingo vamos rever ou ver alguns outros aspectos aqui do jejum. Mas começando aqui no versículo 16, capítulo 6, versículo 16, mais uma vez: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. A primeira coisa aqui que nós vemos é não se você jejuar, mas quando você jejuar. Nós todos devemos estar com uma vida onde periodicamente nós vemos e praticamos o jejum perante o nosso Deus. Aqui ele fala quando jejuar, e a primeira parte que ele fala, que mostra aqui, é que nosso jejum ela não deve ser uma coisa que é para exibir, para nos mostrar, para provar para todo mundo que nós somos espirituais. Aqui os fariseus e as pessoas jejuavam e faziam bem claro que eles estavam jejuando. A passagem que nos ensina que eles já ganharam o seu galardão, podemos dizer, a sua recompensa, não através da resposta de Deus na sua vida, mas simplesmente através das pessoas reconhecendo o que eles estão fazendo. Então, o propósito ali para eles, era simplesmente se mostrar. Então, se mostraram, e o resultado do jejum se cumpriu nisso. Deus não respondeu, Deus não fez nada. A resposta deles foi o que eles estavam tentando fazer: se mostrar religioso, se mostrar forte, se mostrar espiritual. E a motivação atrás do jejum não deve ser uma de nos mostrar, nos exibir, e que as outras pessoas acham que nós somos mais espirituais que os demais, mas é uma coisa que nós devemos fazer em secreto, uma coisa que nós não fazemos para as outras pessoas conhecerem, ou para as outras pessoas saberem. É claro, dentro de uma família vai ser, certas pessoas vão estar cientes. É óbvio que é impossível esconder da minha esposa que estou jejuando. Ela vai saber que eu não estou comendo. E é claro, para ser gentil, eu devo até anunciar para ela antes, para ela não fazer a comida para mim, esse tipo de coisa. Então, sim,
Tem certas pessoas que nós vamos anunciar, mas nós estamos anunciando para as multidões, nós estamos divulgando, né, que estamos jejuando. Tem um lugar para o jejum nacional, o jejum da igreja inteira, onde que sim, vamos falar para as outras pessoas, para todo mundo se juntar juntamente nesse tipo de jejum. Mas em geral, quando nós jejuamos, nós devemos estar jejuando simplesmente perante Deus, para Deus. A motivação deve ser para agradar a Deus e não impressionar as pessoas que estão ao nosso redor. Vem comigo para Salmos 35. Salmo 35. Salmo 35. Olhando comigo, começando no versículo 11. Salmos 35, versículo 11. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubaram a minha alma. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Aqui nós vemos o jejum aqui, humilhava a minha alma com o jejum. Na Bíblia, muitas vezes, o jejum está ligado com um arrependimento, com quebrantamento, com dependência de Deus. E o processo de jejum, nós estamos nos ferindo, podemos dizer, estamos nos enfraquecendo, estamos mostrando a Deus que não é só pelo pão que o homem viverá. Não é simplesmente pelas minhas necessidades físicas, mas eu dependo muito mais de Deus do que do alimento, do que das coisas que o meu corpo necessita. Então eu estou, através do jejum, estou demonstrando a Deus: Deus, eu sim preciso da comida, obviamente nós todos precisamos comer ou vamos morrer. Mas quando nós paramos de comer e jejuamos naquele período de tempo, parte disso é demonstração a Deus e falando: Deus, eu necessito mais de Ti do que das minhas necessidades físicas. Eu necessito da Sua presença, eu necessito que Você haja nessa circunstância, eu preciso que Você esteja comigo e faça algo que eu não tenho a capacidade para fazer. E estou disposto a me enfraquecer ainda mais, porque na minha fraqueza, como o apóstolo Paulo fala, Deus é sim engrandecido, mas o poder dele é revelado e mostrado muitas vezes. Nós precisamos, ou quando fazemos o jejum, então nós estamos sim mostrando a dependência ao ponto onde nós falamos: eu preciso mais de Deus, mais de Cristo, mais do seu poder, mais e temos várias razões pelo qual podemos jejuar e vamos ver mais para frente. Mas eu quero que Deus haja de tal forma que eu vou prevenir que o meu corpo tenha o que ela necessita, para que eu possa ter uma comunhão mais perto de Deus, para que eu possa ter Deus trabalhando na minha vida. Vem comigo para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Começando no versículo 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireno e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando,
e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora nós temos aqui, sabemos que Saulo e Barnabé foram escolhidos, se tornam missionários, fazem a primeira jornada missionária juntos, mas nós vemos aqui que antes que eles foram separados, antes que o Espírito Santo venha e os chama para o trabalho, nós vemos que a igreja já estava em jejum. E através do jejum, Deus responde com obreiros. Nós sabemos que o único pedido que Deus traz, ou que Jesus Cristo pede para nós diretamente orar é que Deus envia mais obreiros. E aqui a igreja está provavelmente, está assim jejuando, está assim orando para que Deus trabalhe ali na sua cidade, está, eu creio, também orando por mais obreiros. E vemos aqui que Deus responde o jejum e a oração dessa igreja em Antioquia, e fala: apartai-me Barnabé e Saulo. Depois que é separado, depois que é chamado os dois para serem missionários, eles continuam aqui agora para que Barnabé e Saulo tenham o poder do Espírito Santo ao serem enviados para o trabalho missionário. Então nós temos aqui a igreja que provavelmente está jejuando, orando para que Deus traga ou levante, providencie mais obreiros, pelo menos na minha opinião. Não vou falar que isso é diretamente bíblico, com certeza, mas eu creio que é isso que eles, pelo menos uma parte do que eles estão jejuando e orando. Deus responde aqui, e depois que responde aqui com obreiros, eles continuam agora para que Deus derrame sobre os dois o poder do Espírito Santo, para que eles possam ir fazer a obra que Deus tem para eles. Versículo 4, assim estes, enviados pelo Espírito Santo, disseram, e continua ali, fala sobre a viagem que eles começam. Mas uma das coisas que nós podemos e devemos, ao ver a necessidade da nossa nação, ao ver a necessidade de mais igrejas, ao ver a necessidade de mais obreiros, nós devemos estar orando, jejuando, que Deus abra as portas, que Deus traga mais obreiros, que Deus comece ou funde, levante novas igrejas, pois é Ele que faz esse tipo de trabalho. E nós devemos, como uma igreja aqui, nós devemos estar orando sim para mais obreiros, e não somente orando, nós também devemos estar jejuando para que Deus traga. Sim, podemos orar e jejuar que Deus traga obreiros aqui especificamente para a nossa igreja, mas também que Deus traga, levante obreiros de dentro da nossa igreja para serem enviados para outros lugares. E também podemos estar orando que Deus levante simplesmente de qualquer lugar. Mas como uma igreja, nós devemos ter o desejo e o entendimento que parte do motivo de existir, da igreja existir, é para se reproduzir. Nós estamos aqui, devemos crescer ao ponto e preparar a próxima geração, preparar outros obreiros para poder sair e começar outras obras, sendo aqui na nossa própria cidade ou sendo em outros lugares. Mas como uma igreja, nós devemos ter o intuito de tentar levantar pessoas que vão sair e fazer o trabalho de Deus. Muitas vezes, creio eu, que nós não temos esses obreiros por falta tanto de fé, mas tanto de oração, como também de jejum. Quantas pessoas você conhece, que obviamente nós não devemos estar falando que nós estamos jejuando, mas quantas pessoas você conhece que realmente tem um coração que Deus levante mais obreiros? Quantas pessoas que nós sabemos que estão orando e desejosos que Deus aumente a quantidade de boas igrejas aqui no Brasil para que elas possam ser salvas? Quantos de nós estamos realmente orando, não somente um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas orando com fervor, jejuando que Deus possa trazer o seu poder? Nós focamos bastante ano passado do avivamento. Quantas pessoas realmente estão fazendo isso? Creio que nós não temos mais obreiros, que nós não temos mais pastores e missionários, não por falta do chamado de Deus necessariamente. Eu creio que Deus ainda está chamando, mas creio eu por falta da minha oração, por falta do meu jejum, por falta de nós estarmos nos prostrando perante o nosso Deus e entendendo
que se o Brasil vai ser salvo, se o Brasil vai ter a transformação que nós desejamos que ela tenha, não vai ser a política. Assim, eu vou votar, é claro, vou votar em favor de um candidato que segue o mais perto possível das Escrituras. A Bíblia nos ensina para votar, a Bíblia nos ensina para estar orando pelas autoridades políticas, mas elas, por si próprias, não são a solução para o Brasil. A solução do Brasil são boas igrejas que se levantam, e boas igrejas que se levantam vão transformar ali a população, e sim, com a transformação da população, o governo vai ser transformado. Mas a solução do Brasil não é o governo. A solução do Brasil é a obra de Deus. São boas igrejas levando o Evangelho para que almas possam ser salvas e vidas possam ser transformadas. E se nós realmente amamos o nosso Brasil, se nós realmente queremos que Deus trabalhe e faça uma obra grandiosa aqui no Brasil, vamos ter que nos prostrar primeiramente em oração e também, creio eu, em jejum. Se aquela casta de simplesmente um demônio numa criança não foi possível pelos discípulos que tiveram andando diretamente com Jesus Cristo e eles não conseguiram fazer aquele trabalho. Nosso trabalho que Deus tem para nós, obviamente não estou aqui saindo por aqui encastando demônios para todo lado, mas o Satanás está com o controle da nossa nação e ele não quer largá-lo. Da mesma forma que aquele demônio tinha o poder, a posse daquela criança e não queria largá-lo. E eu e você, nós temos a capacidade, nós temos o poder através de Deus, com a oração e o jejum, para transformar a nossa nação. Novamente, não para as pessoas saberem que nós estamos fazendo isso, não para que nós possamos ser reconhecidos, mas estamos orando para que Deus faça uma diferença, estamos jejuando para que Deus levante outros obreiros, para que o Evangelho comece a ser espalhado tanto aqui no Brasil como ao redor do mundo. Agora, o que é o jejum? O jejum, tipicamente, quando nós falamos sobre jejum, nós estamos falando geralmente sobre a comida, onde nós não comemos por aquele período de tempo. O judeu, o dia deles começa às 6 horas da tarde, à noite. Então, o jejum bíblico, da forma que eles fizeram, não precisamos fazer exatamente dessa forma, mas eles começavam o jejum às 6 horas da tarde e iam até a próxima às 6 horas da tarde, 24 horas ali. Na realidade, é a forma mais fácil de fazer, porque nós podemos comer um jantar cedo, nós comemos às 5 horas, né? Podemos comer às 5 horas. Começamos o jejum às 6 horas da noite, da tarde ali, e vamos 24 horas, podemos comer o jantar já no próximo dia. Então, na realidade, no nosso dia a dia, nós não passamos nem um dia inteiro, né, sem comer. É a forma mais fácil de jejuar, mas é 24 horas, onde nós não comemos. Então, o jejum mais curto, podemos dizer, na palavra de Deus, nós vemos de um dia, nós vemos de 3 dias, nós vemos de 21 dias, nós vemos de 40 dias. Mas, obviamente, se você nunca jejuou antes, não vai começar com 40 dias, mas com 24 horas. Agora, como é que o jejum funciona? No tempo onde nós estaremos comendo. Então, quando eu levantaria para o café da manhã, em vez de tomar aquele tempo para tomar o café da manhã, todo aquele tempo que eu tomaria para comer, eu tomarei para orar. Então, se eu levo meia hora para comer, aí 1 hora para comer, eu vou tomar aquele tempo onde eu vou me separar, eu vou orar especificamente aquela necessidade que eu estou orando. O almoço chega, novamente, o tempo que eu colocaria ali para me alimentar, eu vou tomar aquele tempo para orar a Deus. Então, não é simplesmente eu não estou comendo. Eu vou trabalhar o dia inteiro, então não vou comer, vou chamar isso de jejum. Não, isso não é jejum, isso é não comer. O jejum é quando nós separamos aquele tempo que já era colocado no nosso dia para comer, e nós colocamos aquele tempo, em vez de nos alimentar, em vez de satisfazer a carne, em vez de dar para o nosso corpo o que ela necessita, nós estamos orando, nos prostrando perante o nosso Deus.
Então, num jejum de 24 horas, naquele no tempo de jantar, no tempo de café da manhã, no tempo do almoço, eu estaria orando aquele tempo, e qualquer tempo que eu sentir fome. Estou passando o dia e bate aquela fome, eu quero comer algo, eu também tomo aquele tempo. Meu corpo está falando, você precisa disso, então eu vou tomar aquele tempo também para orar a Deus. Agora, aquele não precisa ser um tempo prolongado necessariamente, mas cada vez que eu penso, eu quero comer, eu vou tomar aquele tempo e fazer aquele pedido que eu estou fazendo. Agora, no jejum, geralmente, nós mantemos o jejum para alguns pedidos, não é todos os pedidos do mundo que a gente faz no jejum. O jejum eu estou orando a Deus e quero que Ele trabalhe especificamente, talvez 2, talvez 3 coisas, mas geralmente uma coisa, onde que nós desejamos, Deus, eu quero que você ajude nesta área específica, eu vou tomar todo esse tempo, durante esse dia, durante o tempo específico comum, eu vou estar orando, também outros períodos durante o dia, especificamente quando eu sinto fome, dependendo de quanto você quer orar, obviamente nós podemos orar o máximo possível, mas devemos estar orando ali, principalmente, ou pelo menos, ali nos tempos que nós pensamos na comida, o que nós deveríamos, ou geralmente estaríamos nos alimentando. Então nós separamos aquele tempo ali, onde que nós oramos a Deus, nos prostramos a Deus novamente. Não queremos que todo mundo saiba que nós estamos fazendo isso. Agora minha esposa vai sempre saber que eu estou jejuando, eu vou me separar dela, eu vou ir para o meu canto, para o meu lugar, eu vou orar. Se a gente está jejuando junto, às vezes a gente ora junto, às vezes separados, dependendo das circunstâncias. Mas o nosso tempo, onde nós nos separamos e falamos a Deus, Deus, sim, eu sei que eu preciso de carne, eu sei que eu preciso de comida, eu sei que eu preciso alimentar o meu corpo. Mas esse desejo, ou essa necessidade, ou essa coisa que eu quero te trazer para mim, é mais importante do que isso. Eu estou demonstrando a Deus, eu estou sincero no meu desejo, estou sincero na minha oração aqui. Não se torna mais simplesmente uma oração como nós tantas vezes fazemos, né? Oramos rapidamente e continuamos no dia. Essa não, essa é uma oração mais focada, uma oração mais prolongada, uma oração onde nós estamos falando, Deus, faz favor, ouça essa a petição que eu tenho perante Ti. No domingo que vem, vamos ver várias razões pelo qual nós podemos jejuar e vários exemplos aqui dentro da palavra de Deus. Mas eu quero que simplesmente hoje à noite que nós sejamos relembrados que primeiramente Deus quer que nós nos aproximamos dele. Deus quer que nós jejuamos, Deus quer que nós oramos. E nós aqui através do jejum estamos enfraquecendo a carne, estamos parando de fazer algo que nós gostamos de fazer, estamos não dando satisfação para a carne, para sim ferir de uma certa forma, nos enfraquecer de uma certa forma, mas para mostrar a Deus, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso que você haja na minha vida, eu preciso que você se mostre de uma forma que eu não tenho capacidade nenhuma. Eu não sou capaz de chamar nenhum pastor para o ministério, ou eu posso pregar uma mensagem sobre o ministério, desejando que Deus use aquela mensagem para chamá-lo, para que a pessoa tenha o desejo de servir a Deus. Mas sem Deus, sem o Espírito Santo ali, eu não tenho capacidade nenhuma. E tanto mais em tantas outras coisas, né? Eu não tenho uma capacidade, e eu me prostro perante Deus, eu falo, eu demonstro através do jejum, Deus, realmente, eu não sou capaz. Eu sou falho, eu sou humano, eu não tenho o que você tem. Deus, eu preciso de Ti. Agora, Deus quer agir. Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Deus quer se mostrar poderoso. Deus quer responder às nossas necessidades. E Deus quer responder os nossos desejos até. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados ou ocupados com o nosso dia a dia, a nossa vida, que nós não nos aproximamos, nós não desejamos, nós não
deixamos que Deus nos traga mais perto dele. Nesse tempo de jejum, o nosso corpo nos ajuda a lembrar, nos ajuda a nos aproximar, nos ajuda a ter uma comunhão doce com nosso Deus. O jejum não deve ser algo que nós estamos tentando torcer o braço de Deus. Deus faça isso ou... Não. É uma forma que eu me aproximo de Deus. E através da minha aproximação de Deus, Deus pode se mostrar para mim. Em Jeremias nós vemos ali, clama ao Senhor, vamos usar em inglês, não em português, mas clama ao Senhor e Ele te mostrará grandes, poderosas coisas que você não conhece. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos começar a ver um pouquinho do poder dele. Moisés, quando ele subiu na montanha, estava com Deus por 40 dias. Quando ele desceu, foi evidente que ele estava com Deus. O nosso tempo de jejum vai também nos transformar mais perto da imagem de Jesus Cristo, vai nos aproximar de Jesus Cristo. E a realidade é que as outras pessoas vão começar a ver uma diferença nas nossas vidas. Porque nós estamos começando a pensar nas coisas de Deus, nós estamos começando a buscar as coisas de Deus, nós estamos tirando o foco de nós mesmos, estamos pedindo que Deus haja nas nossas vidas, e a oração ela pode e vai mudar coisas, mas a oração ela pode e geralmente vai mudar o orador. Quando eu oro a Deus, quando eu tenho aquele tempo perto de Deus, quando eu me aproximo de Deus, não somente uns 5 segundos ou uns 5 minutos ali, mas quando eu realmente estou orando e me aproximando de Deus em oração e jejum, eu estou conhecendo Ele, e a minha presença, ou a presença dEle na minha vida, vai mostrar os meus defeitos, aquela luz, aquele poder que Ele tem, vai mostrar as minhas fraquezas, e vai me ajudar a ser transformado cada vez mais na imagem de Jesus Cristo. A oração e jejum, sim, ela funciona, ela trabalha para mudar coisas. Mas muito mais do que isso, ela funciona, ela trabalha para mudar a pessoa que está jejuando, que está orando. Ela vai me ajudar a ser a pessoa que eu preciso ser. Ela vai me ajudar a ser o cristão perto de Deus. Ela vai me ajudar a ter a ousadia, mesmo que isso não seja minha oração, ela vai me dar a ousadia de fazer o que Deus quer que eu faça. Porque eu estou com Ele, eu estou perto dEle, eu estou reconhecendo que sem Ele eu não posso nada. E mais que nós reconhecemos, sem Deus nada podemos fazer, mas ao mesmo tempo todas as coisas, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E como Ele nos fortalece, às vezes através da nossa fraqueza física, através do jejum. Porque Ele entra e Ele faz o que nós não temos capacidade nenhuma para fazer. Jejum é uma coisa que Satanás não quer que nós façamos, porque ele sabe o poder que ela tem. O jejum, infelizmente, é uma coisa que muitos de nós não praticamos, mas é algo que através dos séculos foi praticado, não somente aqui em Atos, mas vamos ver na Bíblia inteira. Depois da Bíblia ser concluída, nós temos através dos séculos homens e mulheres de Deus que têm orado, têm jejuado, e Deus tem agido grandemente. Eu não sei as suas circunstâncias exatamente, eu não sei o que está pesando na sua vida, eu não sei que casta, que dificuldade, que circunstância que você precisa que Deus haja e até agora Ele não tem feito nada, ou você não tem tido a vitória. Mas talvez seria o tempo apropriado para você separar, decidir que você vai demonstrar a Deus: Deus, eu preciso da sua mão, eu preciso do seu poder, eu preciso que você haja nesta coisa na minha vida. É claro que nós tenhamos avivamento. É claro, eu desafio todos nós a ter um tempo de oração e jejum, sim, especificamente pelo avivamento tanto da nossa igreja como da nossa nação. Mas cada um de nós temos outras coisas. Todos nós, talvez não exatamente nesse instante, mas vai surgir circunstâncias que você vai ver e vai reconhecer: eu preciso de Deus
E só Ele pode fazer algo aqui. E nessas circunstâncias nós podemos e devemos separar ali um tempo para começar um dia. Depois que nós temos prática e já jejuamos vários dias diferentes, podemos aumentar para 3 dias, ou seja o que for que Deus colocar no seu coração. Mas que nós possamos nos aproximar de Deus e deixar que Ele use essa ferramenta nas nossas vidas para sim transformar coisas, mais especificamente para transformar as nossas vidas. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado que nós podemos trazer as nossas necessidades perante Ti. Agradecemos que muitas vezes uma simples oração o Senhor responde e já resolve tudo para nós. Mas Deus, tem certas ocasiões que o Senhor quer que nós reconhecemos que precisamos mais de Ti do que nós já reconhecemos. Tem tempos que o Senhor quer que nós separamos para nos aproximar mais e mais de Ti. Deus nos ajude a ter, primeiro, o reconhecimento que precisamos de Ti, mas que possamos tomar um tempo para orar, podemos tomar um tempo para jejuar, possamos usar isso para nos aproximar de Ti e também mostrar a Ti que desejamos que o Senhor haja nas circunstâncias que nós estamos, pelo qual nós estamos jejuando. Trabalhe nas nossas vidas, trabalhe na nossa nação, para que nós sim possamos ter mais obreiros, que nós possamos ter novos pastores e missionários que se erguem para começar novas igrejas ou assumir outras igrejas que estão sem pastor, mas que possamos ter pessoas que estão dispostas a te servir com tempo integral, para que o Brasil possa ser salvo, para que a nossa nação possa ver realmente o que o Senhor pode fazer. Pois pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos todos ficar em pé hoje à noite, enquanto o piano toca. Se você quiser usar o altar está aberto. Tanto nas nossas finanças, como na nossa saúde, como nos nossos relacionamentos, como em tantas outras áreas que nós temos necessidade de Ti. O Senhor é todo-poderoso e é capaz de resolver tudo. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a nos entregar nas Suas mãos, e que nós possamos depender cada vez mais de Ti, e que nós possamos demonstrar essa dependência através das nossas orações e do nosso jejum. Pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não se esqueça, Deus é bom todo tempo. Todo tempo, Deus é bom. Uma boa noite.